Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aula de CorelDRAW para vocês. Na aula de hoje nós falaremos sobre os efeitos, as ferramentas de efeito. Para que a aula não fique muito longa, a gente vai então fazer pequenos exemplos aqui com poucos detalhes, tá? Mas você praticando aí você vai poder entrar em mais detalhes aí, principalmente utilizando a barra de propriedades. Vamos começar fazendo essa logo aqui. Dá claro? Então, vamos lá. Forma geométrica básica para a gente fazer. Então é a elipse. A gente vai criar aqui um círculo. Vamos colocar aqui de ladinho. E vamos então preparar o nosso preenchimento aqui, tá? Um preenchimento que vai ser um preenchimento gradiente elíptico aqui. Então, preenchimento de fonte, preenchimento de fonte elíptico. Vamos pegar aqui com conta-gotas essa cor, a cor central. Vamos pegar também com o conta-gotas no centro da nossa imagem original aqui. Vamos desenhar essa forma aqui e vamos precisar aplicar o nosso primeiro efeito, que é a transparência. Esse daqui é o formato da nossa elipse que vai gerar essa figura para nós, tá? Vou até levar ela para lá. Conta-gotas. Pegar a cor onde ela está mais densa aqui. Tira o contorno. Transparência. Ferramenta transparência. Agora nós vamos marcar aqui apenas um ponto para a gente ter uma ideia. E você nota, tá, que tudo que está no sentido contrário da seta, a partir do quadro branco, tudo é sem transparência. E tudo que está no sentido do quadrinho preto está gradativamente aumentando a transparência. Inclusive a partir do ponto onde está o quadradinho preto, não tem mais opacidade, é tudo transparente. Olha só. Um pouquinho assim. Ponto médio aqui. Ok. Então, quando eu subo com esse ponto médio, eu vou aumentando mais ainda a transparência. Perfeitamente. Bom, pois bem, então essa daqui é a nossa transparência. Transparência, tá? Então, se você tem uma figura, você tem um preenchimento e você quer colocar uma transparência, você ativa essa ferramenta e aí você escolhe os modos de transparência que você quer aqui, tá? Aqui é sem transparência. Aqui é uma transparência uniforme, toda a área do objeto vai estar transparente. E aqui você vai regular a transparência, mais transparência, menos transparência. Tá? Isso aqui vai funcionar também com imagens bitmap, com as suas fotos também vai funcionar. Bom, essa imagem eu simplesmente vou duplicar essa figura que eu acabei de criar, vou remover a transparência aqui em cima aqui, ó, sem transparência. E agora eu vou converter essa figura em bitmap com fundo transparente para que eu possa criar então esse efeito de névoa aqui, que é o desfoque gaussiano. Então, já converti em bitmap com fundo transparente. Volta em bitmaps, desfocar, desfocagem gaussiana.
Quanto menor a desfocagem, mais nítida fica a minha imagem. Quanto maior a desfocagem, mais enevoada fica a minha imagem. Então, vamos dar um OK aqui. E para ficar parecido com isso, eu preciso mexer no tamanho. Bom, agora eu vou jogar dentro do recipiente aqui, botão direito, Power Clip dentro. E ela foi para dentro do círculo para não ficar uma sobra aqui. Bom, então vamos aproveitar para tirarmos aqui o contorno. E vamos trazer a nossa palavrinha claro que já estava pronta aqui. Né? E essa palavra claro, eu não tenho a fonte dessa palavra claro, eu tive que desenhar, tive que redesenhar as letras, é um processo simples. Você vai desenhar e você vai utilizar os processos aqui de aparagem ou de verso menos frente, tá? E aqui você vai usar o retângulo e o retângulo de 3 pontos aqui no caso da inclinação aqui, ó, é muito fácil de você trabalhar, ó. Assim, ok? Retângulo de 3 pontos. Para finalizar aqui a nossa logo, só colorir de branco. Então já está pronto aqui, tá? Aqui nós temos um efeito de transparência. Próximo efeitozinho aqui, vamos colocar uma extrusão, tá? Uma imagem 3D aqui na nossa palavra promoção. Então aqui a extrusão. Você pode escolher uma pré-definição de extrusão aqui, ou simplesmente você pode pegar aqui no meio do objeto ou da palavra, pressionar o botão do mouse e direcionar a sua extrusão aqui, ó. Olha só, tá? A linha azul é a profundidade, tá? A linha vermelha é a frente e a linha azul é a profundidade. Veja só. Bom, ficou um pouco confuso. Por quê? A gente precisa trabalhar mais alguns processos aqui, tá? Principalmente a escolha da iluminação. Aí você vai ativar uma lâmpada aqui, ó, e essa primeira lâmpada está iluminando aqui, ó, em cima, nas laterais, só que está dando uma pequena sombra aqui, tá? Se você quiser escurecer o tom, você vai diminuir a iluminação aqui, ó, e você vai criar um verde mais escuro, se você quiser, tá? Se você quiser clarear mais um pouquinho, na frente você ativa mais uma luz, coloca aqui na posição da frente, tá? Ou se você quiser escurecer, diminui a iluminação, tá? Não é obrigatório você ativar as 3 lâmpadas, tá? Aqui ficou bem claro porque eu tenho 2 iluminações aqui, ó, na parte de cima. Bom, então agora para a gente ver o efeito dessa iluminação, a gente vai dar mais um clique aqui dentro, tá? E esse arco vai aparecer aqui nos triângulos, significa que você pode girar o seu objeto extrusado. Aqui nesses anéis aqui dentro significa que você pode girar lateralmente o seu objeto. E aqui você pode girar, pressionando o botão do mouse, você pode girar verticalmente o seu objeto, tá? Eu vou deixar ele assim, nessa posição, para a gente ver aqui esse ponto médio, que você pode diminuir a profundidade aqui no ponto médio. Nós vamos voltar lá na iluminação. E eu vou desligar essa luz número 3. E eu vou aumentar um pouquinho a iluminação da luz número 1. Está aí a nossa extrusão, para você fazer a sua publicidade, a sua promoção. Próximo efeitozinho, envelope, tá? Então se você
qualquer figura que você tiver, qualquer vetor que você tiver, tá? Imagem bitmap não. Aí você consegue envelopar ele, fazer várias transformações, olha só, como se fosse aqui esse Everlast aqui, ó. Tá? Você pode fazer o contrário também, você pode desenhar vários objetos aqui, ó. Então vamos escrever aqui a palavra. Vamos redimensionar aqui. A largura, a altura. E agora vamos aplicar o nosso envelope. Ponto central primeiro. E agora as laterais com a setinha. Como se você estivesse utilizando a ferramenta forma. Central primeiro. Laterais agora. Muito bem, envelope. Para você modelar os seus vetores. Próximo efeitozinho, a mistura. E a mistura é bem interessante, tá? Por exemplo, se você quiser criar um efeito plástico aqui, tá? Ou se você quiser criar um brilho, como se fosse uma bola natalina, por exemplo. Vamos escolher aqui uma cor. Vamos tirar o contorno. Vamos criar aqui uma figurinha aqui também para a gente fazer o nosso brilho. Tá? Brilho é cor clara, né? Então pode ser o branco, pode ser outra cor clara também, tá? Bem pequenininha aqui, tá? E aí a gente vai ativar o nosso efeito misturar aqui, ó. Aqui na barra de propriedades você vê 20 camadas criadas aqui no intervalo do meu objeto branco para o objeto magenta. Quanto maior a quantidade de camadas, melhor vai ficar o seu efeito aqui, ó. Então tá aqui o seu efeitozinho de bola natalina. Né? Depois você pode fazer um suporte, criar um suporte aqui. Muito bem, então vamos fazer o nosso botão de play aqui. Figura base é um retângulo. Arredondamento com a ferramenta forma. Vamos escolher essa cor azul aqui. Vamos tirar o contorno. Vamos duplicar essa figura. Vamos colocar uma cor mais clara. Um tom bem clarinho de azul aqui. Na verdade é o ciano, né, gente? Vocês já sabem disso. Não pode destacar, tem que ser discreto. E vamos misturar essas figuras. E vamos fazer o triângulozinho de play, polígono, 3 lados, 3 lados.
branco, dá uma giradinha, tira o contorno, vamos colocar uma sombrinha aqui, assim. Muito bem, então o nosso botão de play utilizando a ferramenta misturar. Próximo efeitozinho é o distorcer, tá? Se você quiser inventar, criar algum personagem de desenho animado, você pode estar utilizando essa ferramenta de distorção, tá? Essas duas figuras foram criadas aqui a partir de círculos, tá? Distorção. Bom, então para a gente fazer esse corpinho aqui, nós vamos pegar esse efeitozinho de empurrar e puxar. Então, empurrar e puxar. Você vai pegar e você vai... Se você trouxer ele aqui para a esquerda, você vai conseguir fazer o corpinho do boneco. Se você levar para a direita, você vai fazer uma asa delta, uma seta aqui, ó. Próximo objeto, então, a gente agora vai fazer o efeitozinho de serrilhado. E aí a gente vai conseguir fazer o cabelinho de fogo aqui do nosso boneco, tá? Aí já sabe que basta você fazer o preenchimento na cor que você desejar. Mudando a direção. Olha, dá para você fazer um desenho animado aqui, olha. Tá vendo? O movimento, olhando para as laterais, olhando para cima, olhando para baixo. Muito bom. Próximo efeitozinho. Contorno. E agora vamos aplicar o nosso efeito de contorno, ferramenta contorno, tá? E aí você vai começar por aqui, ó, informando que você quer um contorno externo. Aqui nós temos 4 contornos, tá? Está informando aqui a quantidade de etapas. Vamos colocar com um contorno só. E aqui a espessura do nosso contorno. Bom, então para a gente imitar esse trabalho que já está pronto aqui, você pode deixar aqui nas cores que você quiser. Vamos colocar aqui 1, 2, 3 etapas como está pedindo. Bom, então eu acho que são 1, 2, 3, 4. São 4 contornos, não 3, tá? Vou colocar aqui 4 contornos. A espessura. Espessura parece que é isso mesmo. Então, e agora a gente vai fazer o seguinte: não importa a cor, tá, gente? Isso aqui não vai importar. Se você quiser fazer esse multicolorido aqui, ó, não vai funcionar aqui, não vai dar certo, tá? Você pode até tentar fazer aqui, ó, no anti-horário, mas mesmo assim, se você quiser as cores personalizadas, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que clicar com o botão direito em qualquer um dos contornos, separar o grupo de contorno. Agora, os contornos eles estão agrupados, você vai ter que clicar com o botão direito de novo e vai pedir para desagrupar. E agora você vai poder colorir individualmente aqui, ó, os seus contornos. Então, a gente fez tudo junto, depois a gente separou e desagrupou. Esse que foi o segredo para a gente conseguir fazer aqui colorir, né, o preenchimento aqui personalizado, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, que os objetos agora eles estão separados, tá?
Aqui também, se você quiser fazer isso também, ó, você pode pedir para separar, misturar grupo, desagrupar e soltar os objetos aqui individualmente, ó. Se você quiser fazer um mosaico, você vai ter 20 camadas aqui, ó, para você estar utilizando para o seu mosaico aqui, ok? Bom, então aqui nós temos aqui os contornos. Aqui nós temos a distorção, tá? Bacana. Olha só. A gente tem aqui a nossa mistura, tá? Ferramenta misturar. A ferramenta que nós temos aqui agora nesse trabalho é a envelope. Envelopar significa que você vai modelar, tá? Aqui a gente tem a extrusão. Que é o 3D, né? Você pode ver de qualquer posição, em cima, embaixo, laterais, tudo você consegue ver. Vamos deixar assim. E aqui a gente começou com a transparência. A transparência ela foi aplicada aqui, ó, nessa figura, tá? Se eu tirar essa transparência, então eu vou conseguir ver a minha figura inteira, ó. Ok? Mandar um desfazer aqui. Aqui eu poderia até colocar um sombreamento para fazer esse tipo de efeito, mas ele não ia ficar parecido com esse, tá? Vamos tentar aqui o sombreamento para a gente ver o que acontece. Vamos remover aqui o efeitozinho que a gente conseguiu lá. Vamos trazer aqui uma sombreamento. A gente vai trazer aqui, pegando no centro da figura, e a gente traz. Ela criou uma sombra, tá? E essa cor eu posso trocar. Só que para trocar essa cor, para pegar uma cor aqui, eu vou ter que tirar o multiplicar e colocar o normal. E agora eu vou trabalhar o enevoamento e a opacidade aqui, ó. Ficou interessante. Ficou interessante, sim. Sim, ficou. Tá. Então tá. Bom, a gente ficou interessante também com a sombra, tá? Também com o sombreamento. Então eu vou descartar essa figura que eu fiz aqui e vou separar o meu grupo de sombreamento, porque eu vou precisar jogar ele lá pra dentro, porque é isso daqui, ó, que atrapalha. Quer ver? Ele fica sobrando aqui, ó, fica dando um brilho aqui, ó, por fora. Então eu não quero que isso aconteça, tá? Então eu vou precisar jogar isso aqui lá pra dentro, botão direito, Power Clip dentro, pronto, acabou o meu reflexo aqui, tá? Bom, pessoal, essa aula então foi a aula sobre os efeitos aqui do Corel, e eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!